Bom, nós hoje vamos falar a respeito do livro de Isaías, e é um livro bastante extenso, né? Mas eu não quero privar vocês de participarem caso tenham alguma dúvida ou alguma coisa que possam acrescentar, algum texto que possa acrescentar aqui ao nosso estudo. O livro é um livro tão completo, né, e tão importante nas Escrituras que ele é considerado uma mini-bíblia. É considerado uma mini-bíblia. Interessante isso. A Bíblia toda tem 66 livros, né? E o livro de Isaías ele tem 66 capítulos. E os 39 primeiros capítulos ele destina exatamente a falar daquilo que o Antigo Testamento fala, enquanto a partir do 40 ao 66 ele fala já exatamente aquilo que o Novo Testamento diz. E no último capítulo é um mini apocalipse, né? Ele está ali julgando o povo de Israel. Então, quem foi Isaías? Isaías foi um profeta que pregou a mensagem de julgamento, né, contra o povo de Israel nos períodos de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ele alertou os líderes de Israel a respeito de como eles estavam lidando com a aliança de Deus naquele momento, né? Havia muita corrupção, como foi falado na última aula, a respeito do contexto moral e social daquela época, né? Nada difere do que nós estamos vivendo hoje. Então é um livro que, se nós puxássemos para a atualidade, ele se encaixa perfeitamente, né? Injustiça social, corrupção religiosa e corrupção moral, corrupção em todas as esferas da sociedade. Então é um livro que, quando a gente lê, a gente imediatamente se identifica muito com o que vivemos no dia de hoje. Eu gostaria de convidar todos a abrirem o livro de Isaías. Esses alertas de julgamento que Isaías dá contra o povo de Israel, eles são combinados com mensagens de esperança. Então, primeiro ele chama a atenção do povo, mas ao mesmo tempo que ele chama a atenção, ele anuncia algo que está por vir, ele anuncia um resgate daquele povo. Então, no primeiro capítulo, versículo 3, quem está com a Bíblia aberta aí? Primeiro capítulo, do versículo 3. Na verdade, o primeiro capítulo inteiro ele descreve como Israel estava naquele momento. Então, vou dar uma leve pincelada aqui para vocês entenderem qual era o contexto daquele povo naquela época. Então, no versículo 3, ele diz o seguinte: o boi conhece o seu dono, o jumento o seu possuidor, mas Israel não me conhece. Falta de entendimento do povo em conhecer o Criador. No versículo 6, ele diz o seguinte: desde a planta do pé até a cabeça não existe nada são, só feridas não tratadas. Ou seja, faltavam pessoas que se disponibilizassem a tratar as feridas do povo naquele momento. No versículo 15 e no versículo 21, ele diz quase a mesma coisa. Vossas mãos estão cheias de sangue. E no versículo 21, como se fez prostituta a cidade fiel, nela habitava a justiça, agora homicidas. Quando esse texto relata sobre homicidas, às vezes a gente pensa homicida, quem mata a pessoa, quem fere a espada, mas não, aqui está dizendo exatamente da omissão dos líderes de Israel, dos sacerdotes de Israel, que estavam causando a morte daquele povo, morte espiritual e, consequentemente, física. Então, a nossa omissão, eu vou tentar fazer um paralelo sempre do que estamos lendo com os nossos dias atuais. Então, observe que a nossa omissão enquanto igreja, enquanto sacerdotes, enquanto líderes, vamos dizer assim, espirituais dentro da nossa casa ou no setor do nosso trabalho, alguma coisa do tipo, pode gerar a morte de pessoas pela nossa omissão. Pessoas podem estar morrendo espiritualmente. Às vezes uma pessoa que suicidou, né? A pessoa suicidou e você teve contato com essa pessoa, oportunidade de conversar com essa pessoa uma manhã, e às vezes você não deu ouvido a esse chamado e a sua omissão será cobrada, né, num julgamento vindouro. E no versículo 23, governo rebelde, corrupto e preocupado com a prata, preocupado com o dinheiro. Então, ou seja, além do povo estar totalmente desorientado, o seu governo ainda era um governo corrupto e preocupado somente com o dinheiro.
Diante desse estado que se encontrava Israel, Isaías pregava esperança por um motivo muito óbvio. Ele acreditava no que ele estava pregando. Ele esperava realmente nas coisas que ele falou. Então, o livro de Isaías, ele traz uma mensagem de fé muito grande. Uma fé que talvez muitas das vezes nós não temos. Porque ele falava exatamente o que ele acreditava que iria acontecer de acordo com as coisas que já havia sido dita. Eu não sei se talvez você não saiba, mas toda a revelação da palavra de Deus, ela está nos 5 primeiros livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tudo ali. Os outros livros, principalmente do Antigo Testamento, são acontecimentos que vão se dando e tudo de acordo com as promessas que foram dadas lá atrás. E no Novo Testamento, uma revelação maior, um espírito de revelação maior é dado, e aí as coisas começam realmente a se revelar de uma forma tremenda. O próprio Jesus, ele se identificou. Quem acha que Jesus sabia, quem ele era de fato, não, ele, através das escrituras que ele soube quem ele era, e, se eu não me engano, Isaías 61, é isso? Ele lendo Isaías 61, ele diz, não, esse cara aqui sou eu sou o Filho de Deus. Então, Isaías, ele acreditava em tudo aquilo que ele havia dito, então, aquilo que havia sido escrito, Algumas coisas, por exemplo, do que havia sido escrito. Eu anotei aqui. Deus cumpriria as promessas de um rei na linha de Davi. Isso está em 2 Samuel, no capítulo 7. Um rei que governaria Israel em obediência àquilo que havia sido dito no Monte Sinai. Isso está em Êxodo 19. Tudo para que se cumprissem as bênçãos de Deus e elas alcançassem todas as nações. Mensagem dita lá a Abraão, em Gênesis 12. Ou seja, Isaías, lendo tudo aquilo que havia sido dito, ele realmente esperava aquilo, ele realmente tinha fé naquilo, ele realmente acreditava naquilo. E aquilo fez ele cantar aos outros essa mensagem de esperança e essa mensagem de julgamento. E aí no capítulo... Antes de chegar ao capítulo 6, vamos passar pelo capítulo 4, é algo que eu já disse aqui no último versículo, no último culto, a respeito de... Abram o capítulo 4, por favor. A respeito de 7 mulheres. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo, nós comeremos do nosso pão, vestiremos das nossas vestes, tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira de nós o nosso opróbio. Ou seja, essas 7 mulheres representam igrejas. São igrejas que querem comer do próprio alimento, vestir das próprias vestes, mas querem ser chamadas pelo nome daquele que há de vir. E isso a gente vê claramente nos dias atuais. Pessoas que às vezes querem continuar vivendo a vida que vivem, querem continuar com as mesmas práticas, mas também querem continuar sendo chamadas de cristãos. No capítulo 5 é conhecido pelos ais de Isaías. Então ele começa a partir do versículo 8, ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade. Então ele começa, primeiro ai, ele está dizendo a ganância. O segundo, no versículo 11, ele está contra a corrupção social. Depois no versículo 18, contra a corrupção teológica. Depois no versículo 20, contra o orgulho e a corrupção moral. Depois no versículo 21, contra a corrupção espiritual. E mais uma vez, contra a corrupção social no versículo 23. Ou seja, o povo estava realmente totalmente corrompido. No meio desse caráter corrompido de Israel, Isaías confia em Deus. E lá no capítulo 6, Isaías tem uma das experiências assim, mais marcantes para ele. Ele é a famosa visão de Isaías. Então ele é levado, na visão dele, é levado ao trono de Deus, e lá ele se depara com serafins, e ele declara com a boca dele que ele é um homem de lábios impuros e vive no meio de um povo de lábios impuros. E agora eu queria chamar vocês a essa reflexão, a entrar dentro da história. Imagina você diante de um serafim,
A palavra seraf já está relacionado a algo que incendeia, ao fogo. Então, um anjo de fogo, você diante dele, e você reconhece que você é um camarada que não tem, como até a Jéssica estava comentando antes do culto, você não tem nenhuma condição de fazer aquilo para o que foi chamado de fazer, né? Totalmente assim, você se sente indigno e você declara isso a esse anjo. De repente esse anjo se vira, vai até um determinado local, pega uma brasa de fogo. Qual é o primeiro pensamento que vem à nossa cabeça? Esse anjo vai me fumegar. Porque a nossa cabeça na nossa cabeça nós esperamos a condenação. Eu digo na cabeça do ser humano, né? Nós esperamos nós somos ensinados assim, inclusive. Fazemos algo errado, somos punidos. Fazemos algo errado, somos punidos. Mas não, aquela brasa que o anjo tira lá para tocar em Isaías é justamente para purificá-lo e capacitá-lo a seguir naquilo que ele havia sido chamado. De acordo com isso daí, eu estava pensando no carro. Me veio esse pensamento assim: essa experiência que Isaías viveu foi tão forte, tão marcante, que ele entendeu que exatamente a mesma coisa aconteceria com o povo de Israel. O povo de Israel seria tocado por um fogo tamanho, mas diferente do entendimento de Isaías. Israel achou que esse povo era para punir, para condenar, mas era justamente para purificar. E aí, Deus, através de Isaías, ele diz que Israel será cortada como uma árvore. Mas observe, quando a gente corta uma árvore, parte da árvore cai, outra parte da árvore fica. E é exatamente isso que Isaías estava dizendo. A parte da árvore que ficou, e por isso a raiz de Davi, aquela parte que ficou. Estão entendendo? Estou conseguindo fazer vocês entenderem o que eu estou querendo dizer? Ficou alguma coisa ali plantada. A raiz de Davi ficou ali. E Deus cortou aquela árvore que é Israel, aquele povo corrupto, e disse que aquele povo seria entregue à Síria e à Babilônia. Isso me traz a um pensamento, né? Às vezes a gente está reclamando e murmurando de coisas que o próprio Deus já derrubou. Ou seja, você tem duas opções, e Deus ainda deu essa opção ao povo de Israel, e nós vamos ver lá na frente. Ou você permanece plantado onde está a raiz, ou você permanece lá onde está o toco sendo amassado pelo machado da Assíria e da Babilônia. E ele diz que nesse toco surgirá uma semente santa. E nós vamos ver quem é essa. Todos nós já sabemos quem é essa semente santa que surgirá do toco da raiz de Davi, né? Mas a gente vai ver isso lá na frente com os textos. Pode, claro. Esse texto que você estava lendo aqui, ele do capítulo tão precioso, do 6. Isso. Quando ele fala desse momento em que o anjo veio com a brasa, é um momento muito expressivo, né, e muito importante no ministério de Isaías, porque é um divisor de águas. Totalmente. Tá? Ele começa o texto falando no ano em que morreu o rei Uzias. A gente já aprendeu que a Bíblia não tem absolutamente nada à toa. Tudo que está escrito nela, e ela mesma fala dela, ela fala isso, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, né? Então, algo Isaías quis nos ensinar com esta palavra, no ano que morreu o rei Uzias. A gente já estudou aqui sobre os reis e viu que Uzias foi um grande rei. Foi um dos melhores reis depois de Davi e Salomão, mas o melhor rei que Judá teve. Foi um rei que tinha capacidade de conquista de territórios. Ele foi um rei dentro da arquitetura, um rei que alcançou muitas coisas, um rei muito bem quisto na população, um rei que levou Judá, né, o povo de Judá, a uma prosperidade muito grande. Ou seja, pense num rei que governou mais de 50 anos, se não me engano foi 52 ou 53 anos, que deu muito certo. Né? Um rei que trouxe só coisa boa para o povo, todo mundo. E o quê? Venerar esse rei. Né? Então, o foco estava no trono humano. No ano que morreu o rei Uzias,
o profeta de Deus, olha que coisa significativa. O profeta de Deus tirou os olhos do trono humano e conseguiu ver o trono do Senhor. Porque até então os olhos estavam voltados para o que o homem fazia, para o que o homem planejava. Esse homem estava sendo abençoado por Deus? Sim, com certeza. Uzias era abençoado por Deus. No entanto, era ele que aparecia. Então as pessoas viam as mãos do homem. Até o profeta via as mãos do homem. Então ele fala, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o trono do Senhor. Quando o homem caiu, quando o homem fadou, quando o homem morreu, pereceu, aí ele pôde ver a glória. E nesse momento em que ele buscou a glória do Senhor e viu a glória do Senhor, o lugar ficou impregnado com a glória do Senhor. E ficou impregnado de tal forma que a fumaça encheu o lugar. Os serafins começaram a voar ali em volta, quer dizer, os querubins ou serafins? Serafins mesmo, né? Que estavam ali perto do trono, começavam a voar perto dele. E quando a gente. E o que Isaías fala aqui, queridos, é que mesmo sendo um profeta, o profeta, qual é a ferramenta no corpo do profeta que ele mais usa? A boca. Mesmo sendo um profeta, quando a gente entra na presença do Senhor, ele nos desnuda e nos mostra aonde está o erro do nosso caráter, aonde está o nosso problema, onde a gente precisa ser lapidado, onde a gente precisa ser queimado, aonde a gente precisa ser restaurado, aonde a brasa tem que tocar. E o fogo, ele purifica. Então, por isso, a figura do serafim, que vem com a brasa viva e que vem tocar nos lábios de Isaías, né? A presença da glória do Senhor faz uma revelação a nós, de nós mesmos. Só que a limpeza ela não é automática, porque Isaías precisou se render. Ele deu nome àquilo que ele identificou nele de errado. Então ele chegou diante de Deus e falou, ele foi diante do serafim? Não, foi diante do Senhor, do trono. Senhor, eu sou, o meu pecado é, minha boca é impura. Como é que eu sou um profeta no meio de um povo de boca impura, né? Como é que eu vou profetizar com essa boca impura que eu tenho? Então ele deu nome àquilo que ele identificava que era errado diante do Senhor. E aí, a partir do momento que ele falou, o erro é esse, aí veio o anjo, toma aqui o conserto. E queimou os lábios de Isaías. Hein? Exatamente. Bom, Isaías continua, Isaías segue anunciando o julgamento contra a altivez, a soberba e a corrupção de Israel. E a partir do capítulo 13, ele começa a falar a respeito não só da Babilônia e da Assíria, mas de todos os outros povos que rodeiam Israel. Eu fiz uma anotação muito interessante aqui, porque eu entendi que a partir desse versículo, a gente sabe que o nosso Deus é um Deus de princípios. E a gente percebe que é quase uma ação-reação. Ele tem os métodos dele para tratar com algumas coisas. E a gente percebe isso claramente nesse juízo das nações. Então, primeiro, Isaías começa falando a respeito da Babilônia. E eu anotei algumas características aqui da Babilônia. Orgulho, soberba e idolatria. E Deus diz que vai converter isso em uma terra sombria, onde as corujas iriam habitar e ninguém mais, nada mais frutificaria ali. Não teriam pessoas que morariam ali. Aquela terra seria desolada. E assim Deus descreve o que iria acontecer com a Babilônia. Com a Assíria, não muito diferente. E quando até a Larissa estava estudando a respeito de Jonas, a gente está vendo hoje, agora, nesse exato momento, o Estado Islâmico está destruindo tudo que ficou do Império Assírio. Destruindo. Então, aqueles monumentos, aquelas estátuas feitas à mão, enorme, o pouco que sobrou está em um museu na Inglaterra, o Estado Islâmico está destruindo tudo. Ou seja, exatamente o cumprimento do que está aqui, de que não ia sobrar nada da Síria. A Filistia, uma cidade orgulhosa. E aí, depois eu convido vocês a ler esses juízos das nações. E Deus diz que converterá isso à fome. Será uma cidade que vai passar fome. Moabe,
famoso por seu orgulho, altivez e soberba. Em troca disso, nada crescerá, nada prosperará, haverá choro, pranto, soluços. Damasco, haverá aflição e dor sobre dor. Etiópia, povo alto e polido, é assim que Deus se refere à Etiópia, povo alto e polido, nação de medidas e vexames. Isso sabe o que significa? Significa aquela nação, aquele rei que quer se dar bem com todo mundo. É o rei polido, que quer se dar bem aqui, quer se dar bem ali. É a boa política com todo mundo. E Deus recompensa ele com o seguinte. Deus diz o seguinte: só observarei, cortarei os seus frutos e darei a outros comerem. Olha que coisa tremenda. Egito, Deus disse que causará desunião, luta entre irmãos, anarquias, caos, matança, tirará os ventos das velas, ou seja, o povo ficará desorientado. Terra de falsa sabedoria, vai atingi-lo e depois curá-lo. Ué, por que atingi-lo e depois curá-lo? Porque lá atrás, o Egito foi a terra que acolheu o povo de Israel. Então você vê, nada escapa dos olhos de Deus. É justiça sobre justiça. Edom, que é Efraim. Ai da coroa da soberba dos bêbados de Efraim. Pessoal dado ao vinho. Quando não há quem ensine, ensina os estranhos. Ou seja, não tinha quem ensinasse a doutrina, a palavra de Deus em Efraim. Está lá no capítulo 28, no versículo 10 e 11. Em troca disso, humilhação. Deus coloca Efraim como um povo humilhado e coloca uma pedra de tropeço, que descreve bem lá também em Romanos 9:33. E Jerusalém, que na minha Bíblia, por exemplo, está chamando de Ariel, no capítulo 30. Sobre buscar conselhos em outros e segurança em outros. Vou abrir aqui o capítulo 30. Pode ser do primeiro. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tornaram conselho, mas não de mim, e que se descobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Então ele está falando claramente aqui de uma cobertura espiritual. Quem descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó vos tornará em vergonha. Ou seja, ele converte a força que você busca em outras pessoas em vergonha. Porque os seus príncipes estarão em Zoan e seus embaixadores chegarão a Anis. E a confiança em confusão. Lá no versículo 9. Por que povo rebelde é este? Filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis, para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis e tente para nos enganar, para nós, enganadoras lisonjas. Ou seja, o povo queria ouvir coisas que agradassem ao seu próprio coração. Eles não queriam ouvir repreensão nem algo que os fizessem melhorar. Abram comigo no capítulo 26. Queria ler uma coisa aqui, principalmente para o apóstolo, a respeito de uma coisa que ele colocou no... Foi no último culto. Era a mensagem que eu estava procurando para te mandar em mensagem, só que eu não achei. E lendo o texto eu achei. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então fique em paz. Confia nele, fique em paz. Vai dar tudo certo. A partir de então, vamos lá para o capítulo 31. No capítulo 31, Deus fala contra o governo de Ezequias.
aos que buscam proteção contra o Egito, né? No capítulo 32, ele fala a respeito do de um rei de justiça, que é o Messias. No capítulo 33, ele fala sobre a restauração de Jerusalém. No 34 e no 35, a esperança que há de vir no reino do Messias. No 36, é um episódio muito famoso, que já foi até citado pela pastora, que é o episódio de Ezequias, onde um dos servos assírios, lembra o nome? 36, Rabmeses? Um nome diferente. Rabsaque. É assim que se pronuncia? Rabsag, né? Onde Rabsaque chega diante dos muros, né, em Israel, dos palácios do rei Ezequias, e ele começa a anunciar uma afronta contra o Deus de Israel. Porque em outro tempo, um tempinho atrás, ele diz aqui que Ezequias havia dito contra o rei, contra Deus. E quando Rabsaque vem questionar Ezequias, ele diz o seguinte: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa que você manifesta? Bem, posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias que contra mim te rebelas? Eis que confias naquele bordão de cana quebrada, a saber, no Egito, que se alguém se apoia nele, lhe entrará pela mão e lhe furará. Assim é o faraó, rei do Egito, para com todos que nele confiam. Mas se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura, não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou e disse a Judá e Jerusalém, perante este altar vos inclinareis? Ou seja, mostra pra gente que em algum momento Ezequias tirou os altares do Senhor. E essa palavra, ela veio atingir com muito temor o coração daqueles que ouviam, de tal forma que os servos de Ezequias, que estavam ouvindo essa palavra, pediram para que esse mensageiro falasse em assírio, né? Assiríaco, diz aqui, siríaco. Falasse em outra língua, para que o povo não escutasse essas palavras. Mas não, ele continuou falando em judaico, né, em hebreu, em hebraico, para que o povo continuasse, para que todo o povo entendesse o que estava acontecendo. Nesse momento, Ezequias, ao ouvir tudo isso, Ezequias se rasga, né, rasga o coração, se arrepende diante do Senhor e manda mensageiros até Isaías. E Isaías dá a seguinte palavra para Ezequias. E diz, capítulo 37, versículo 3. E disseram-lhe, assim diz Ezequias, este é o dia de angústia, e de vitupérios e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para dar à luz. Então, observa, a mesma coisa que Isaías fez lá diante do serafim, eu, pelo menos, enxergo que Ezequias está fazendo aqui agora. Ele está dizendo que chegou o momento da grande aflição dele e ele não tem força para fazer nada. Ele depende única e exclusivamente de uma ação divina, de uma ação de Deus. Ele se arrepende e ele espera que Deus faça alguma coisa. Versículo 4. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsague, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para o vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido? Faze oração pelo resto que ficou. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhe disse, assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Eis que porei neles um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e far-lo-ei cair morto a espada na sua terra. E assim aconteceu. O povo não tinha nenhuma condição de ir contra o Império Assírio, mas com a intervenção do Senhor,
o povo foi liberto nessa situação. Porém, logo depois desse episódio, né, um tempo depois, acaba que Isaías comete um grande erro. E esse grande erro foi o que levou o povo ao exílio. Ele recebe uma comitiva da Babilônia. E aí, né, eu interpreto... Ezequias, perdão, eu falei? Rei Isaías? Rei Ezequias. Ele recebe uma... Ele recebe uma visita de emissários, né, da Babilônia. E eu acredito que com um sentimento, novamente, de tudo aquilo que Isaías estava batendo em cima do povo, né, a soberba, o orgulho, ele, com esse sentimento, ele mostra todo o reino para aqueles emissários babilônicos. E aí a palavra de Isaías vem contra Ezequias, dizendo que logo, logo, eles viriam e tomariam tudo. Então, cabe aí também a nós uma reflexão, né? Detalhe foi já nos anos que ele conseguiu a mais que ele pediu ao Senhor. Então, se ele tivesse morrido no tempo certo, o Senhor, né, estava levando ele, nada disso ia acontecer. Enfim, né? Na verdade, isso aí foi o povo de Israel estava colhendo, né, pelas consequências da sua desobediência ao Senhor e ter se desviado do Senhor, dos caminhos do Senhor, né? Mas, de qualquer forma, não aconteceria desse jeito e no reinado do filho de Ezequias. Uma coisa que me deixou assim, pasma, não foi somente ele ter recebido essa sentença de Isaías, né? Mas foi a forma como ele recebeu. A sentença vai ser cumprida no reinado do meu filho? Não é isso. Boa Exatamente. essa palavra. É. Não vai ser comigo, né? Vai ser no reinado do meu filho. Então, tá tudo tranquilo. E além disso, você lembrou bem, no capítulo 38, eu cheguei até a anotar, capítulo 38, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Oi? Tava em desordem. Alguma coisa estava em desordem, né? Mas isso me trouxe uma reflexão. Por que o Senhor veio com uma palavra assim, põe em ordem a tua casa? E aí eu acho que cabe a nós uma reflexão em relação a isso, né? As coisas estavam em desordem. E existe, sim, vamos dizer assim, uma necessidade de, diariamente, olhar para dentro da nossa casa e verificar se existem coisas em desordem para ser colocado em ordem, porque a gente pode, em um determinado momento... Isaías aqui, ele foi alertado por um profeta, né? Isaías, assim, bem claramente. Deus também pode falar com a gente bem claramente. Mas, às vezes, chega num ponto, existe um ponto da nossa vida, e isso estava acontecendo com Israel. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Isso estava acontecendo com Israel. Existe um ponto e todos nós estamos propensos a chegar a esse ponto, que é quando nós nos enchemos de tal forma que uma palavra contra, ou uma crítica construtiva, ou um julgamento desse para fazer a gente melhorar, acaba gerando um endurecimento no nosso coração. E a gente se fecha para isso. E Israel, aconteceu exatamente isso com Israel. Israel se endureceu e não quis se dobrar à palavra de julgamento do profeta. E por isso foi cortado, né, digamos assim, pela Babilônia e a Síria e levados em exílio. Isso acontece com a gente muitas das vezes, quando não damos ouvidos a correções e palavras que vêm do próprio profeta, né? Então, pode vir, você pode ouvir ou não uma palavra dizendo, põe em ordem a tua casa. Por isso eu acho que dá necessidade da gente diariamente olharmos para dentro da nossa casa e verificarmos se existe algo em desordem ou não. Porque a gente pode ou não dar ouvido à voz de Deus. Bom seria que a gente desse ouvidos, mas pode ser que não aconteça. E aí entra no que a pastora falou. Isaías
acho que morreu muito tranquilo, sabendo que o reinado do filho dele seria de caos e de exílio. Ezequias morreu muito tranquilo. Que coisa! Ezequias morreu muito tranquilo, né? Sabendo que o reinado do filho dele, né, seria um reinado assim, onde o povo seria levado em exílio. E ele estava muito tranquilo com isso. Nem para, não sei se o fez, né? Mas não relata que ele orientou o filho para se consertar com Deus, algo do tipo, para que isso não acontecesse. Não, nada disso. Parece que esse põe em ordem a tua casa não aconteceu. Enfim. A partir do capítulo 41, mais ou menos do 41 ao 47, Deus responde a alguns questionamentos através de Isaías, alguns questionamentos do próprio povo. Porque Isaías, ele declara por diversas vezes durante o seu livro o anúncio, né, a esperança num rei vindouro, um rei que vai trazer paz, um reino de paz onde a ursa pastará com a vaca, a criança vai colocar a mão na toca do áspide e não vai se ferir, enfim, uma série de benefícios, vamos dizer assim, um reino realmente de paz, né? E o que se espera do povo de Israel é que o povo respondesse isso de uma forma boa, manifestando fé de que isso realmente aconteceria. Mas não, o povo reclama. O povo reclama e diz o seguinte: poxa, Deus nos abandonou. Deus nos colocou no exílio. Foi Deus que Deus esqueceu da gente. Nós estamos aqui por conta de Deus. Quando, na verdade, né, aquilo que aconteceu lá com Isaías diante do serafim estava acontecendo exatamente agora com o povo de Israel. Aquele povo estava sofrendo não para julgamento e condenação, mas estava sofrendo para purificação, para que eles pudessem perceber, né, o que estavam errando e se o coração deles se voltassem para Deus. Porque a gente tem um defeitinho, vamos dizer assim, né? Não sei se é de fábrica, mas é um defeitinho que assim, a gente só procura. Não é de fábrica não, né? Porque fábrica nós somos perfeitos. Mas é um defeitinho lá do Éden, vamos dizer assim, né? Um defeitinho lá do Éden. A gente só procura a Deus, ou na maioria das vezes só procuramos a Deus quando a situação está bem apertada. Quando a situação está bem complicada, nós procuramos a Deus. Basta a situação se acalmar e as coisas melhorarem, que rapidamente você confia no seu braço, confia na sua força. E aí me veio agora na mente aqui, abre aí no capítulo 1, no versículo 31. Porque isso aconteceu com Israel. No capítulo 1 do livro de Isaías, no versículo 31, ele diz o seguinte: o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. E ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Esse forte, ele ficou forte como? Como que ele ficou forte? Ele se achando forte. E diz o seguinte, que a sua obra, ele será como estopa, e a sua obra como faísca. Ou seja, estopa e faísca, ele vai ser morto pelas próprias obras que faz. As próprias obras vão matar ele. E não haverá quem apague, né? Então, é muito complicado esse ponto em que nós achamos que só pela força do nosso braço tudo está correndo muito bem. Não precisa. Hoje não preciso de Deus, não, que está tudo indo muito bem e tal, né? E aí, normalmente, quando as coisas apertam, é que a gente busca Deus. E Deus, sabendo disso, né, apertou um pouquinho as coisas lá na Babilônia para ver se alguém se voltava, porque o tempo todo Isaías fala de um remanescente. Um povo que voltará, né, escolherá, está plantado ali na raiz de Davi, no tronco de Jessé. E a gente viu isso também no estudo dos reis. Nas tribos do norte, por mais que tivesse pessoas que não se dobraram, como Deus falou para Elias, né? Tem muitos que não se dobraram, mas como nação, ela foi destruída. Ela foi derrubada. Antes, eles foram para o cativeiro bem antes das tribos do sul, né? De Judá. Só que de Judá viria o Messias. Então Deus, por mais que tivessem reis
que abandonassem o Senhor e levassem o povo a pecar, ele novamente trazia de volta esse remanescente, acendia novamente, trazia de novo um fôlego, trazia de novo a chama, para que reacendesse essa linhagem, e não se perdesse. Então, de tempos em tempos, ele vinha, trazia o conserto, vinha, levantava pessoas para que houvesse um conserto com o Senhor, para que essa chama não se... Porque o renovo sairia e não poderia se perder, como se perder, parando o caminho para o... Então, Israel continua rebelde, Isaías continua na missão de pregar o julgamento e a esperança, e Deus continua na missão de abençoar todas as nações a partir da Israel e Judá. Isso. Sim. Ok. Israel e Judá. E aí no capítulo 49, podem abrir comigo? Isaías descreve esse servo de Deus que vai vir para governar. E ele virá para restaurar Israel agora como um todo, não somente Judá, mas ele restaurará. Ele será luz para as nações e anunciar as boas novas e trazer o reino para todas as nações. E como esse servo de Deus trará um reino? Ele descreve: será rejeitado, morto pelo seu próprio povo, morrendo pelo pecado do seu próprio povo, e a sua morte vai prover um caminho para esse povo. Um caminho até esse tronco de Jessé, até essa raiz de Davi. Mas observe o seguinte comigo. Nós temos um caminho, mas nós temos duas formas, dois caminhos para responder a esse caminho. Ou nós aceitamos esse caminho, ou nós simplesmente continuamos rebeldes e rejeitamos esse caminho. Então são duas formas que nós temos para responder a esse caminho, né? Tem gente que prefere estar ali no toco, caído ao chão, sendo massacrado pelos povos inimigos, pelas adversidades da vida, puxando para os dias atuais, né? E tem gente que escolhe se voltar para aquilo que está enraizado, na raiz de Davi, no toco de Jessé. Eu espero que nós possamos escolher, né, o toco de Jessé. Exatamente, faça a sua escolha. Vocês são livres para escolherem o que vocês quiserem. Isaías, seguindo, né? A partir do capítulo 55 até o próprio capítulo 66, Isaías está falando sobre o tempo todo, sobre o julgamento e reino do Messias. Julgamento, reino do Messias. Julgamento e reino do Messias. É sempre, exatamente, é sempre uma mensagem de... Mas observe que aqui ele já morreu, o profeta já morreu. O povo em exílio, o profeta já tem mais de 100 anos de morto. E a palavra continua dizendo exatamente aquilo que eles estão vivendo naquele momento, né? E você vê, 700 antes de Cristo, mais ou menos, nós temos aí 2.700 anos, mais ou menos, né? E é um livro extremamente atual. Fala muito do que nós vivemos hoje em dia. Do reino que ainda nós estamos esperando, que ainda é a nossa esperança, do que está acontecendo, das opções que as pessoas tomam em permanecer no tronco de Jessé e permanecer lá sendo massacrado tentando, né? Esses massacres, esse fogo que Deus manda, às vezes, é justamente para fazer o nosso coração se voltar a Ele, mas a gente permanece, às vezes, muitas das vezes, não precisa ser atualizada. Não precisa. E o livro de Isaías, eu anotei aqui um texto que eu achei tremendo. Ele é a realização de todas as promessas da aliança de Deus através do sofrimento do rei servo. Deus cria uma nova aliança e uma família de todas as nações que guardam a esperança da justiça de Deus e trazem uma criação renovada do reino de Deus que virá
e finalmente será assim na terra como no céu. Ou seja, é isso que Isaías espera. E é isso que nós devemos esperar. Muitas das vezes a gente nos falta fé por não esperar. Essa correlação de palavras mexeu muito comigo, da questão da esperança. Esperança é justamente você esperar algo. Então, e esperar algo que você não vê é a fé. Exatamente. Então, assim, nós devemos esperar isso. Nós devemos escolher estar na posição correta e esperar que virá esse reino. Muito antes da pastora... Muito antes não, umas 3 semanas antes da pastora fazer o convite para eu falar a respeito do livro de Isaías, eu entrei no carro numa manhã, acho que sábado ou domingo, final de semana, numa rádio que eu não costumo ouvir, e tava tocando uma música, mas aquelas músicas bem antiga. Eu não sei se vocês conhecem, mas o pastor provavelmente deve conhecer, a pastora também. Talvez o Kleber deve conhecer também. Não, é porque... Não chamei de velho, não. É porque vocês gostam de ouvir músicas antigas. O Kleber também é músico, né? Mas olha só, eu não vou cantar, não vou, né, cair nesse erro de cantar. Mas olha o que diz essa canção. É exatamente... O nome da música tinha que ser Música de Isaías. Vocês estão com o celular e possa abrir? O nome da música é Ele é a Verdade. Não ri não, Júlia. Mamãe não tá velha, não. Ele é a Verdade, o nome da música. E aí, a letra da música diz assim: me dói o coração saber que a humanidade caminha a passos largos para a destruição. Me aperta o peito ver aqui nessa cidade o velho e a criança implorando um pedaço de pão. Será que a dor sentida por outra pessoa já não comove ninguém? Será que não existe mais a diferença entre o mal e o bem? Procuro compreender, eu tento e não consigo. Ninguém tem interesse em estender a mão. Não há quem ofereça um abraço amigo. É hora do mais forte, o fraco fica sem ter opção. O mundo é dos espertos, é a frase mais ouvida. Perigo é não concordar. Nem sempre se respeita o valor da vida, o amor não tem lugar. E aí ele trouxe um julgamento, né? Ele trouxe um julgamento do que está acontecendo. Mas logo no refrão ele vem: Jesus é toda a esperança, não há socorro em ninguém mais. A solução é se tornar criança nas mãos do príncipe da paz. Ele vem com uma mensagem de esperança. Logo em seguida, na segunda estrofe, que fala, Kleber? Estrofe. Por que se desgastar batendo em tanta porta? E olha o povo se desgastando, batendo na porta do Egito, batendo em um monte de porta, procurando uma aliança com um monte de gente. Por que não dá ouvido a quem só tem razão? Por que não dá ouvido ao profeta? Jesus nunca despreza a quem o amor procura. O céu é todo em festa se recebe mais um cidadão. Amor eterno e paz são prêmios garantidos a quem quiser decidir. A decisão está na nossa mão. Não dá para se esconder de quem conhece tudo e quer te ver sorrir. Jesus é toda esperança, não há socorro em ninguém mais. A solução é se tornar criança na mão do príncipe da paz. É isso. É a canção de Isaías. Essa música é tremenda. E isso antes, bem antes, umas 3 semanas antes da pastora me chamar. Só que quando eu li o livro e estudei, cara, essa canção faz todo sentido, cara. Todo sentido. Então, assim, eu achei muito tremendo. É assim que eu encerro aqui o estudo. 50 minutos, gravado. Me enrolei em algumas coisinhas aqui, porque quando me dá tempo eu fico nervoso e aí não consigo fluir, né? Mas é um livro que é muito interessante. Todos que puderem ler,
leiam. Se eu pudesse dizer assim, qual livro da Bíblia... Eu vou ler um livro da Bíblia só. Qual que eu vou ler? Lê Isaías. Lê Isaías. É um livro bem completo, muito atual, que fala muito a respeito da revelação de Deus, a respeito do Messias, a respeito do plano de salvação, a respeito daquilo que a gente faz, dos nossos erros, dos nossos pecados, a respeito do arrependimento e, assim, da entrega, de você chegar diante de Deus e confessar o seu pecado. Fala a respeito também da questão geracional, quando Isaías ora pedindo mais tempo de vida. A resposta de Deus, quando Ezequias ora pedindo mais tempo de vida, a resposta de Deus é o quê? Vou atrasar o relógio dos dias de Acaz. Ele não fala, vou puxar os graus do relógio dos teus dias. Não, ele fala lá dos tempos de Acaz. Ou seja, como que se Ezequias tivesse para morrer por algum erro cometido lá pro... Mas eu não quero entrar nesse mérito, isso é coisa geracional, a gente fez um curso sobre isso, então tudo que eu leio a respeito desse negócio, já fico ligado nesse negócio, já starta. Né? Mas é muito interessante, é um livro muito completo. Tá? E que Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe, que nós possamos esperar o reino do Messias que virá. Jesus virá outra vez aqui, ele virá.